A gente vai para o nosso segundo assunto hoje, que é a situação no Chile. Foi rejeitada a nova Constituição e isso aconteceu por uma ampla margem. Uma derrota evidente para o governo de Gabriel Boric. O que isso significa para o restante dos países? Primeiro, a gente confere na reportagem de Luciana Tadeu. Gabriel Boric se reuniu pela manhã com o presidente da Câmara de Deputados, Raul Soto, e o do Senado, Álvaro Elizalde, ambos aliados do governo. Em reuniões ao longo do dia, ele discutiu possíveis caminhos para elaborar uma nova Constituição para o país. Ontem, em um plebiscito obrigatório, 62% dos chilenos recusaram a proposta de nova Constituição apresentada por uma comissão eleita nas urnas. Ontem, além de comemorar, a campanha da oposição ao texto se comprometeu com o início de um novo processo para elaborar uma nova Constituição. O texto rejeitado seria uma das constituições mais progressistas do mundo. Previa que todos os órgãos do Estado tivessem paridade de gênero, a substituição do Senado por um conselho de menor poder, reconhecia os povos indígenas como nações e permitia o aborto. O texto também determinava a responsabilidade do Estado na prestação de serviços de saúde, educação e previdência. A água, que no Chile é privatizada, se tornaria um bem inapropriável e a natureza passava a ter direitos. O governo Boric defende uma nova eleição de constituinte para elaborar outra Constituição, mas já disse que tudo será dialogado com legisladores e demais partidos para não perder a segunda oportunidade de oferecer aos chilenos uma Constituição que os represente. Lorival Santana, nosso analista internacional, que grande prazer tê-lo na nossa roda. Boa noite, Lorival. Boa noite. Lorival, nós temos um mapa, vou pedir licença para a Thaís Arbex para ocupar o telão um pouquinho no lugar dela. Com alguns dos países próximos a nós, temos um mapa, aí está. Colômbia, Peru, Chile, Argentina, México. São regimes que a gente bota naquela gaveta enorme, né, de esquerda. Bolívia também, né? Bolívia, está faltando Bolívia ali, tem razão, bem lembrado. Todos parecem de mãos amarradas, o Brasil, ponto de interrogação, a gente vai chegar lá. Lorival. Por razões diferentes. Sim. Né? O Peru, o presidente Pedro Castillo, que assumiu há um ano, pouco mais de um ano, está respondendo a vários processos de corrupção. A cunhada dele já está presa. Ele e a esposa, a primeira-dama, respondem por corrupção. É difícil no Peru separar o que é politizado em termos da ação da Justiça e do Ministério Público e o que é real. Mas ele está paralisado, de mãos amarradas por esses processos e pelo fato de que ele não tem maioria no parlamento. Isso é um problema crônico no Peru, né? No México é o próprio presidente, né, que é Manuel López Obrador. AMLO, como ele chama ele. Né? Andrés Manuel López Obrador, que é muito ideológico, né? Ele fez retrocessos institucionais no México, na democracia. Ele fica fazendo consultas eleitorais, consultas populares sobre decisões pequenas que ele toma, mas são votações que são manipuladas e a democracia do México está sofrendo e ele também não tem entregado muita coisa. A Argentina tem ocupado o noticiário por razões que a gente nem precisa detalhar. Isso. E a Bolívia? A Bolívia, o Luiz Arce, que era ministro da Economia, um ministro moderado, que é responsável pelo êxito do MAS, né, do Movimento ao Socialismo, do Evo Morales, que foi um governo bem sucedido em termos econômicos, apesar do radicalismo do Evo Morales, está lá presidindo o país depois de um trauma, né, de uma sucessão complexa em que por um tempo a direita ali ocupou um governo transitório. Lorival, para de pé a afirmação, todos esses governos, não importa as questões específicas, têm algo em comum, que é a dificuldade de implementar o que sejam as suas plataformas? Com exceção da Bolívia, todos esses governos, e com exceção do México, que a eleição foi anterior, mas esses governos foram eleitos por causa da fadiga causada, pela exceção da Argentina também. Mas falando de Chile, Peru e Colômbia, né, foram governos eleitos por causa do trauma da pandemia, né? Derrubaram governos de direita e, se fossem governos de esquerda, teriam caído também. Aqui na América Latina não houve, o Estado não tinha condições de apoiar a população de forma suficiente, como na França, em que o Emmanuel Macron se reelegeu, apesar da pandemia. Vamos lá então, Thaís, Raquel e Caio.
nós temos a perspectiva de um governo de esquerda a partir de janeiro aqui no Brasil? Vai estar de mãos amarradas, Thaís? Depende de como... Estamos falando de uma possível vitória do ex-presidente Lula. Sim, uma possível vitória. Eu não estou dizendo que ele vai ser, estou dizendo que há a possibilidade de que tenhamos um governo de esquerda no Brasil a partir de janeiro. Depende de como o ex-presidente Lula dialogar com o Congresso, que a gente já tratou aqui muitas vezes, um Congresso cuja tendência é não se renovar, ou seja, o Centrão continuar no controle. E Centrão mais fortalecido, com PP, PL, republicanos, o tripé da base do presidente Jair Bolsonaro hoje com mais força. Vai ser uma governança difícil? Me parece que sim. E me parece que os exemplos da América Latina são quase que como o espelho para aquilo que a gente vai enxergar aqui. Mas volto a dizer, depende muito de habilidade política, depende muito de quanto ceder e como ceder a partir de janeiro. Raquel? William, acho que assim, tem uma diferença grande, né, para os outros países da América Latina. O Lula é mais moderado, já é um político mais experimentado. Eu não consigo ver ele apostando em pautas tipicamente de esquerda. Dificilmente ele vai embarcar nisso. Eu acho que as diferenças dele são de outra ordem. Elas são principalmente fiscal, e aí seriam dele ou de Bolsonaro ou de qualquer governo, independente de qualquer matriz ideológica. Está armada uma bomba que vai estourar no ano que vem, armada pelas eleições e por uma situação que já vem de muito tempo, e de governabilidade, que é esse diálogo com o Centrão. Boa capacidade de articulação política basta? Vamos lá, ajuda bastante. De certa maneira pode estar de mãos amarradas, porque o bolsonarismo vai continuar muito forte, muito mais bem estruturado dentro do Congresso Nacional e nos estados, com chance grande. Então, tem que ver o que vai acontecer aqui no Palácio dos Bandeirantes, porque o Tarcísio de Freitas tem chances reais de ganhar. Então, mesmo se o Bolsonaro perder lá e o Tarcísio ganha aqui, o bolsonarismo vai ter um caixa muito grande. Acredito que Lula vem com uma disposição de criar, por outro lado, para se contrapor a esse cenário político, uma frente ampla, muito maior do que todos os governos do PT já foram. É um partido, é uma coligação de 10 partidos, com disposição de ser ampliada para adversários históricos. Estou falando de DEM e PSDB, DEM não existe mais, virou União Brasil, que tem chance de entrar no governo. Então, se o bolsonarismo vai estar muito forte por um lado, a disposição que o Lula sinaliza é de um governo muito maior em outros pontos. E eu acho que é menos a taxa de renovação do Congresso, que costuma variar de 40% a 60%, na última eleição foi 47%, mas historicamente fica nesse gap, mas é a estrutura e a forma de se governar o Brasil, que você tem uma interdependência muito grande do Congresso. Não nos esqueçamos da hipertrofia do Supremo Tribunal Federal nessa conjuntura toda. Lorival, muito obrigado pela participação. Boa noite. Thaís, obrigado a você. Boa noite. Raquel, Caio, que bom estar aqui com vocês todos. Igualmente. E que bom que vocês aguentaram essa maratona. Tem muitas ainda.